Daqui mais alguns dias, nós vamos escutar muitas vezes esta palavra aqui. Eu fiz aqui um ajuste rápido na minha câmera. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo que eu vou construir uma escola. Eu prometo que eu vou reformar uma escola. Eu prometo que eu vou construir um hospital. Que eu vou reformar um hospital. Que eu vou asfaltar a rua. Eu prometo melhorias. Eu prometo segurança. Eu prometo boa educação. Eu prometo uma série de coisas. Eu prometo vai ser o que nós iremos escutar daqui mais alguns dias para frente, porque estamos em época de eleição. E o propósito do nosso vídeo hoje é conversar a respeito de eleição, principalmente propostas e promessas. Então, provavelmente você já deve ter perdido a conta de quantas vezes você já escutou ao longo de várias eleições esse eu prometo. Algumas pessoas, elas já perguntaram se não seria possível se criar uma lei que obrigasse o candidato a cumprir, mas cumprir mesmo aquilo que ele está prometendo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o seguinte: quando o sujeito ele diz eu prometo, quando ele vai lá no palanque e diz eu prometo, ou na televisão, ou em algum outro lugar e diz esse eu prometo, entenda uma coisa: aquilo que ele está prometendo trata-se mais de uma intenção, de uma ideia, do que, de fato, de um compromisso real, verdadeiro, sólido. É uma intenção. Talvez ele faça aquilo. É uma possibilidade, é uma ideia que ele está jogando no ar. Então não tome isso como sendo um compromisso real, sólido, verdadeiro, porque não é. É uma intenção. Assim, para se criar uma lei, conforme alguns já especularam, para obrigar o cidadão a cumprir aquilo, é preciso que a gente entenda também uma outra coisa, que se chama STF. Essa coisa, esse tal de STF que tem lá em Brasília. Com toda certeza, aquele candidato, se suponhamos que existisse essa lei, no momento que ele vencesse, com certeza ele iria contratar um bom escritório de advocacia. E os advogados dele iriam questionar essa lei. O processo ia parar lá em Brasília, lá no tal do STF. Até aqueles caras lá daquele negócio de STF ler o assunto, resolver marcar uma reunião, um momento para analisar a questão, até eles pensarem, refletirem, entenderem como é que vai votar, como é que não vai votar, tenha certeza, já vai ter passado 5, 10, 15, 20 anos, porque existe lá dentro da gaveta daqueles caras uma série de questões, uma série de assuntos que já tem para mais de 10 anos, tudo que assunto você pensar, engavetado lá, 10, 15, 20 anos, e que até hoje não foi votado, e com certeza esse também ia ser um caso. E daí, o tempo ia acabar, o processo iria caducar, porque o tempo acabou, aquele candidato já cumpriu o mandato dele, já se aposentou, já foi para não sei onde, pronto. Então é por isso que não é eficiente se pensar em se criar uma lei para obrigar
o sujeito a cumprir as promessas dele. Nós candidatos, ou melhor, perdão, nós eleitores, nós, o público, temos um papel muito importante, que é mais interessante do que qualquer lei, que é o papel de saber votar de maneira correta e principalmente saber entender quais são as atribuições do cargo que aquele candidato está concorrendo. Então, por exemplo, a depender do cargo, existe a atribuição X, a atribuição Y e a atribuição Z. Então, por exemplo, o sujeito está lá concorrendo para ser um vereador, um deputado. Então, se ele prometer que vai construir uma escola, um hospital, que vai asfaltar rua, que vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo, que vai melhorar a segurança, pode esquecer, meu amigo. Esqueça, porque são promessas falsas. Não faz parte das atribuições de um vereador ou de um deputado construir escola, construir hospital, asfaltar rua, cuidar de segurança. Obras em uma cidade são atribuições do prefeito. Segurança na cidade é uma atribuição do governador. Então você precisa entender bem quais são as atribuições de cada cargo, vereador, deputado, governador, prefeito, para você saber então como corretamente votar, como saber se aquele eu prometo dele é ou não algo no qual você deve dar o seu, literalmente, voto de confiança. Pois bem, só que, em meio a tudo isso, alguns candidatos, eles fazem promessas e depois não cumprem. E o motivo pelo qual eles não cumprem é o seguinte: é que existem 3 fatores aqui que eu vou considerar rapidamente que pode explicar bem essa questão. Então, o primeiro ponto é: ele não cumpre porque ele não tem conhecimento necessário em relação à promessa que ele fez. Então, por exemplo, ele está como candidato a prefeito. Então ele promete que vai construir um hospital novo, promete que vai construir uma escola, promete que vai fazer uma obra aqui, uma obra ali. O problema é que ele não tem conhecimento de como está o caixa, literalmente o dinheiro do município, da cidade, para saber se ele pode ou não honrar esse compromisso. Ele não sabe quanto é que tem lá. Se há dinheiro ou se o dinheiro que está lá já não está comprometido com pagamento de funcionários, comprometido com o pagamento para fornecedores. Então ele não sabe. Aí ele assume, ele vence, ele fez aquelas promessas. E quando ele chega lá, que ele vai ver, não tem dinheiro. Vai construir como hospital, vai construir como escola, asfaltar rua, fazer isso ou aquilo, se não tem dinheiro. O segundo ponto é literalmente má fé. Então, é aquele candidato, e isso nós vemos acontecer principalmente com aqueles políticos do médio e do grande escalão. É aquele candidato que ele recorre aos serviços dos chamados marqueteiros. Então aquele marqueteiro, ele vai lá, ele faz pesquisa, ele faz uma análise, ele procura entender, ele procura traduzir o que é, quais são os anseios daquele eleitor, daquele público. O que é que esse eleitor está querendo? Ele quer segurança, saúde, educação, ele quer uma infraestrutura melhor para a cidade. O que é que esse eleitor quer?
ele quer mais oportunidades de emprego, renda. Então, mediante pesquisa, análises e uma série de coisas, o marqueteiro ele consegue entender bem o que é. Daí ele elabora, ele prepara um plano de governo, ele prepara um discurso e entrega tudo isso aqui para o candidato. Tome, você tem que falar isto aqui, você tem que discursar isso aqui, você tem que se envolver com isso aqui. Muitas vezes dá certo, o sujeito se elege e depois não cumpre. Por quê? Porque já foi tudo feito de caso pensado, tudo planejado. Talvez até ele cumpra alguma coisa, mas provavelmente ele não vai cumprir. E o terceiro motivo pelo qual o sujeito ele não consegue cumprir as promessas dele é porque falta para ele não leva em consideração os chamados acordos políticos. Então, um presidente, o governador e o prefeito, eles dependem na seguinte ordem: o presidente depende do Congresso, o governador ele depende das assembleias legislativas e o prefeito depende da Câmara dos Vereadores. Vou fazer aqui uma pausa rapidinho. Está chovendo muito, está dando trovoada, provavelmente vai entrar aqui, mas não vai atrapalhar aqui o nosso vídeo. Então, como eu dizia, o presidente depende do Congresso, o governador depende da Assembleia Legislativa, o prefeito depende da Câmara dos Vereadores. E como a política ela é muito complexa, ela está rodeada de diversos interesses, muitos interesses, então muitas vezes aquele candidato ele não consegue ter um bom tráfego, ele não consegue lidar bem com todas essas situações. Então, muitos projetos, muitas ideias que ele tem, provavelmente não vão sair do papel por causa dessa questão. Ele depende que Congresso, Assembleia Legislativa e Câmara dos Vereadores possam dar o devido apoio, o suporte necessário para que o projeto X, a ideia Y, possa então ser aprovada e caminhar. Então, esses são os três motivos: falta de conhecimento, má fé e falta de apoio, de tráfego, ele saber trafegar bem, ter trânsito, que essa é a expressão que se usa na política aqui no Brasil, trânsito para conseguir então o apoio necessário para aprovar os projetos deles. Nesse ponto aqui agora do nosso vídeo, eu quero também fazer abrir um parêntese aqui, para colocar um outro assunto totalmente relacionado com essa questão de proposta, promessa e eleição, que é o seguinte: por que eu pessoalmente resolvi apoiar, ainda continuo apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu vou citar aqui quatro motivos pelos quais eu resolvi apoiar e ainda apoio Jair Messias Bolsonaro. Vou aparecer aqui na frente e a partir daí eu vou discorrer a respeito desses motivos, de cada um desses motivos. O primeiro motivo pelo qual eu resolvi apoiar ele é esse aqui. Dá uma olhada. E daí, percebeu? Eu me lembro que em várias ocasiões, Jair Bolsonaro, ainda como candidato, ele fazia a questão de dizer: eu não sou o salvador da pátria. Agora, pense no seguinte: na época que ele estava como candidato, em diversas ocasiões,
ele ia para alguma cidade e ele era recepcionado por uma multidão espontânea que ia lá para recebê-lo. E Jair Bolsonaro, ele resistiu à tentação do populismo barato. Porque existe uma grande diferença entre ser popular e entre populismo. Então, ele se resguardou, ele resistiu ao populismo barato. Ele poderia aproveitar aquela ocasião para querer dizer que ele era o salvador, que ele ia resolver tudo. Peraí, meu amigo, tenha paciência, que quem vai resolver tudo aqui sou eu. Eu vou fazer, eu vou acontecer e tal. Peraí, que está tudo errado. Essas elites, esses não sei o que lá, esses banqueiros internacionais. Ele não se entregou ao populismo barato. Ele foi muito humilde. Não sou o salvador da pátria. Eu pretendo trabalhar com vocês, todos nós juntos, para tirarmos o Brasil dessa situação em que nós nos encontramos. O segundo motivo pelo qual eu apoiei e ainda apoio ele é este aqui. Dá uma olhada. Você viu aí? Nada de promessas impossíveis. Eu vou citar aqui algumas coisas para você entender essa questão de promessas impossíveis. Lula foi candidato uma vez lá, não sei exatamente quando, prometeu 10 milhões de empregos no Brasil. Não, peraí que eu vou criar 10 milhões de empregos com aquele dedo desgramado dele, né? Ele contou 10, né? Apesar de faltar, mas ele contou 10 milhões de emprego. Mais recente, a Dilma, né? Aquela coisa que ele colocou no poder. Entre outras coisas, prometeu que ia construir um trem de alta velocidade que ia sair de São Paulo e iria chegar aqui próximo. Aliás, próximo não, aqui em Campinas, que está a 20 e poucos quilômetros daqui da cidade. Trem de alta velocidade. Essa mesma promessa quem fez, bem mais recente, foi aquele outro sujeito lá, o tal do João Doriana, governador aqui de São Paulo. Não, eu vou criar um trem, esse trem de alta velocidade, peraí que esse trem, ele vai sair do sei onde, ele vai andar e tal, ele vai ligar São Paulo, ali o centro de São Paulo com Campinas, vai passar aqui em Viracopos e o trem de alta velocidade. Promessas impossíveis. Mais do que impossíveis, mentirosas mesmo, má fé, aquilo que eu falei minutos atrás desses caras. Então, ele não fez nenhuma promessa mentirosa impossível. Terceiro motivo que me fez e me faz apoiar ele é este aqui. Jair Bolsonaro, ele foi muito autêntico, muito sincero. Ele disse: eu não entendo de economia. Ele foi massacrado quando ele foi autêntico em dizer: eu não entendo de economia. Aquilo, para mim, foi o motivo pelo qual eu deveria apoiar aquele candidato. Se você for pensar que, pode reparar, ou lá atrás, ou mais na frente, quando aparecer por aí campanhas, discursos, debates, todo politiqueiro, ele tem resposta para tudo. O cara entende de economia,
O sujeito entende de infraestrutura, ele entende de educação, de saúde, ele entende de meio ambiente, ele entende a respeito de questões internacionais, tipo tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de drogas. Ele entende a respeito de pobreza, ele entende a respeito das chamadas relações internacionais. Ele tem resposta para a questões lá do outro lado do mundo. Por exemplo, a questão da Palestina, que envolve árabes e judeus. Simplesmente o cara tem resposta para tudo. É aquele politiqueiro que ele não deixa uma pergunta sem resposta. Tem resposta para tudo, absolutamente tudo. Não duvide se ele tiver resposta para câncer no cérebro, calo no pé, como construir um foguete e esse foguete vai sair daqui, vai fazer uma escala na Lua e da Lua ele vai lá para Júpiter. Ele tem essa resposta. E Jair Bolsonaro, não entendo de economia. Então, isso me fez perceber que eu deveria apoiar esse candidato. O quarto motivo pelo qual eu apoiei ele foi esse que vai aparecer aqui agora. Lá em 2018, na época da campanha para a presidência, quando ele ainda era um candidato, algumas pessoas, conhecidos meus, me perguntavam assim, mas qual é a proposta dele para a saúde, para a educação, para a segurança, para o meio ambiente, para a economia? Qual é a proposta dele? Me perguntavam isso. E uma coisa que ele falou lá naquela ocasião, como candidato, e ainda fala até hoje, depois de eleito, um ano depois, e que eu acho que é muito importante, é o seguinte: é que mais importante do que emprego, saúde, economia, meio ambiente, educação, moradia e uma série de outras questões aqui no nosso país, mais importante do que tudo isso é você desconstruir, você desmontar a violenta máquina, a máquina pesada, a máquina diabólica, criminosa que foi montada aqui no nosso país nesses últimos 30 anos pela esquerda. É muito importante a gente pensar nisso. Porque, por exemplo, não adianta, em termos de educação, não adianta você construir um belo prédio, uma bela escola, e dentro dessa escola está lá as crianças, está lá os jovens, mas quem é o professor que vai ensinar essa criança, esse jovem? É aquele professor que foi formado lá na faculdade do Esquerdalha. Lá na faculdade daquele vagabundo lá, o tal do Paulo Freire. Vai adiantar o quê? Aquele prédio bonito, bem construído, bem equipado, mas quem está operando aquilo ali é um esquerdalha, é um militante. O que é que ele vai fazer com as crianças? O que é que ele vai fazer com os jovens? Então, é essa máquina, repito, criminosa, diabólica, pesada, burocrata, que tem que ser desmontada. Qualquer outro benefício, qualquer outra coisa que se possa fazer nesse país, enquanto existir essa máquina gigantesca, criminosa, que a esquerda montou aqui no Brasil, não vai ter sucesso, porque ela não vai deixar. É essa máquina que gera essa carga tributária pesada,
criminosa nas nossas costas, nas costas do empresariado. E que não deixa, então, que esse empresariado possa criar oportunidades de emprego para o nosso país. E ela foi montada já pensado, arquitetado para ser assim, uma carga tributária pesada, visando exatamente atravancar, criar dificuldades para que tanto o empresário quanto aqueles que querem empreender não possam jamais ter condições de fazer o negócio crescer e, consequentemente, fazer um pouco a economia melhorar e gerar empregos. Foi criada pensando exatamente nisso. Porque uma coisa que eu já falei em outros vídeos é que o que a esquerda quer é que as pessoas fiquem na pobreza, na miséria, na desgraceira, dependendo de receber migalha do governo. Então eles já criaram toda essa máquina infernal já pensando nisso. E o presidente, na época candidato e agora como presidente, ele sempre deixou claro isso. Enquanto não se desmontar essa máquina infernal, não há nada que possa ser feito aqui no nosso país em benefício de todos nós brasileiros. Então, esse é o ponto mais importante. Repito, mais importante do que todas as outras coisas, do que emprego, economia, habitação, segurança e por aí vai. Foi essa máquina infernal também que criou leis absurdas, leis que restringem a ação da justiça, restringe a ação dos policiais, que condena policiais. E, portanto, esses policiais não podem agir em prol da defesa da sociedade. E, por consequente, ela, por ser desse jeito, ela beneficia quem? Bandidos, traficantes, vagabundos, e aí gera-se, então, um mundo de violência. Ou você acha que foi por um mero acaso que durante muito tempo nós tivemos aqui no nosso país um número absurdo para mais de 60 mil homicídios por ano? Esse número absurdo, 60 mil homicídios por ano, não se encontra nem em diversos países por aí em época de guerra. Nós tivemos isso aqui no nosso país e isso foi criado pela esquerda aqui neste país. Então, aqui eu estou começando então a encerrar o nosso vídeo a respeito de proposta, promessa e eleições e por que eu resolvi apoiar e ainda apoio Jair Bolsonaro. Eu espero que você tenha apreciado e gostado muito desse vídeo. E eu peço muito que você tenha muito cuidado com o seu voto. Tenha cuidado, trate dele com muito carinho. Preste muita atenção naquele candidato, conforme eu disse, que tem resposta para tudo. A única pessoa que eu já conheci que tinha resposta para tudo foi estelionatário. Eu não preciso aqui explicar o que é estelionatário. Tinha resposta para tudo. Eu já conheci dois assim. Tinham resposta. O que você perguntasse, ele tinha uma resposta. Então, cuidado com esses candidatos que possuem resposta para tudo. Ok? Talvez você vai ouvir um pouco, como eu falei, um pouco de ruído, porque choveu muito, algumas trovoadas. Talvez passe aqui, mas eu acho que não atrapalhou aqui o nosso vídeo, a minha opinião de hoje. Eu vou aproveitar, pedir, como sempre, você dê aquele gostei, me ajude, se puder, se inscreva aqui no nosso canal, está aparecendo aqui, ó, inscreva-se, está bem? Dá essa força, me dá essa moral. Nosso próximo vídeo vai ser daqui a alguns dias. E eu espero também que você aprecie os que eu já fiz e os que eu ainda vou fazer mais para frente. Ok? Boa tarde, até mais.